Salve, salve galera! Estou aqui hoje com a videoaula sobre classificação dos seres vivos e regras de nomenclatura. Por que nós fazemos a classificação? Nós classificamos as coisas, os objetos, de acordo com as semelhanças, para facilitar aí a ordenação desses objetos em algum lugar. Porém, por que classificamos seres vivos? Classificamos para melhor estudar e compreender toda essa variedade de vida. Se faz necessário agrupar os organismos de acordo com suas características comuns, isto é, classificá-los considerando a diversidade biológica existente no planeta Terra. Então nós vamos estar classificando os seres vivos de acordo com as características que eles apresentam, ou de acordo com das semelhanças que eles apresentam, e com isso estaremos agrupando eles dentro dos diversos táxons, diversos grupos de classificação. Quem faz esse trabalho é a sistemática, que é um ramo da biologia que estuda a biodiversidade e vai fazer a classificação. A sistemática é a área da biologia que mais cresce e também que mais sofre as mudanças hoje em dia. A sistemática é dividida em taxonomia e filogenética. Taxonomia é a ciência que trata da identificação, atribuição de nomes e da classificação das espécies. É um sistema sintético que organiza os seres vivos em categorias hierárquicas, isto é, inclui categorias menores em categorias maiores, além de lhes atribuir nome científico. Então, quem vai estar atribuindo o nome científico e quem vai estar agrupando as novas espécies dentro de grupos, dentro de filos ou dentro dos reinos, vai ser a taxonomia. A filogenia já é a ciência que vai tratar do entendimento das inter-relações evolutivas entre os organismos. Então, a filogenia que vai dizer se uma espécie é mais próxima evolutivamente ou mais distante de uma determinada espécie. Tá? É a filogenia que classifica aí, então, quais são as espécies que surgiram primeiro no planeta e depois as que vieram depois. Quem vai fazer esse trabalho é a filogenia. Tá? Então ela vai estar vendo aí o grau evolutivo das espécies e o grau de parentesco entre as espécies. O desenvolvimento da classificação biológica. Bom, a tentativa de classificar a vida, e sistematizar é muito antiga, e existem vários critérios que foram utilizados desde os primórdios da humanidade. Os relatos mais antigos vêm lá da Grécia Antiga, onde alguns filósofos começaram a classificar os seres vivos, e também da época das cavernas, os seres humanos que viviam nas cavernas já faziam uma classificação, vamos dizer assim, pintavam as espécies que viviam naquela redondeza onde eles viviam, pintavam esses seres vivos na parede das cavernas. Então isso já poderia ser considerado aí o primórdio de classificação de seres vivos. Nós temos aí dois tipos de classificação. Temos os sistemas artificiais e os sistemas naturais. O que são os sistemas artificiais? Os sistemas artificiais utilizam critérios arbitrários ou de utilidades práticas. Não consideram as semelhanças e diferenças entre os seres vivos. Alguns exemplos: a locomoção, voar ou não voar, habitat, se é aquático, se é aéreo, terrestre. Eram utilizados antigamente. E os sistemas naturais já utilizam as características típicas da natureza biológica, como morfologia, fisiologia, desenvolvimento embriológico, parentesco evolutivo, ancestralidade em comum, material genético, distribuição, o cariótipo e etc., entre outras características. Esse sistema naturais são aceitos atualmente.
Classificação. Quem começou a classificar, a criar regras para fazer a classificação de seres vivos foi o nosso amigo Linneu, Carl von Linné, ou Carlos Linneu. Ele criou um sistema de classificação conhecido como sistema de classificação de Linneu. Ele é um professor, médico e naturalista, né? E ele acreditava no fixismo, que é o princípio da imutabilidade, que tudo era daquele jeito e não queria mudar. Ele não acreditava aí no evolucionismo, porém, porque na época essa ideia de evolucionismo não era forte, só foi ser fortalecido bem depois da morte de Linneu. Então Linneu propôs aí um sistema de classificação, formando através de categorias hierárquicas. As categorias que ele propôs na primeira edição do seu livro Systema Naturae eram essas, né? Do mais abrangente para o menos abrangente. O reino abrangia as classes, que agrupava as ordens, que agrupava, né, que abrangia os gêneros, que abrangiam várias espécies. O sistema de dar nomes, né, às espécies criado por Linneu, é o sistema de nomenclatura binominal. Antes era chamado de polinominal. Então esse aqui é o nosso amigo Linneu, que começou a criar as regras, e essas regras são seguidas até hoje para dar nome às espécies. Então aí vamos ver aqui os níveis hierárquicos, né? Reino. O que um reino consiste? O reino é um grupo de filos. Então o reino vai estar agrupando vários filos com características semelhantes, com algumas semelhanças. E filos. Os filos já vão ser grupos de classes de seres vivos que possuem alguma semelhança, vão estar sendo agrupados dentro dos filos. E as classes? As classes são grupos de ordens. Ordens que apresentam algumas semelhanças vão estar se agrupando, né, sendo agrupadas, formando aí as classes. E as ordens? Ordens são grupos de famílias. Famílias com algum parentesco, com alguma semelhança, vão estar se agrupando dentro das ordens. As famílias são grupos de gêneros. Gêneros com alguma semelhança se agrupam dentro dessas famílias. E os gêneros são grupos de espécies. Um exemplo aí, o gênero Canis, né? Eu tenho Canis familiares, o Canis lupus, que são espécies diferentes, porém que têm alguma semelhança, e vão estar agrupadas dentro do mesmo grupo aí, né, do mesmo gênero, que é o gênero Canis. E espécie. Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes, capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então esse é o conceito de espécie que é aceito e cobrado hoje na maioria das provas vestibulares, né, e no Enem. Então espécie é um grupo de indivíduos semelhantes. Porém, além de serem semelhantes, são capazes de se reproduzir naturalmente, né, entre si e gerar descendentes férteis na natureza. Então, se eles se reproduzem na natureza, eles são da mesma espécie. Um exemplo por que o Canis lupus e o Canis familiares não são da mesma espécie? São muito parecidos, hábitos parecidos, porém na natureza eles acabam sendo inimigos. Então, em vez de eles se cruzarem, eles acabam, quando se encontram na natureza, um matando o outro, né, brigando até a morte. Então eles não são da mesma espécie, porque naturalmente eles não se cruzam e não produzem descendentes férteis. Muitas vezes o indivíduo pode até se reproduzir, né, com uma espécie diferente, porém a prole, os filhotes que nascem vão ser estéreis, ou seja, não vão conseguir produzir seres, não vão conseguir se reproduzir. Então nós falamos nesse caso que eles não são da mesma espécie, são de espécies distintas. Que eu tenho várias espécies de nomes populares, né, e categorias, táxons e nomes científicos. Um exemplo aqui, o milho. O milho está dentro do reino Plantae, né, que é o taxon Plantae, e o nome específico dele é o Zia mais. Cogumelo comestível
comestível, né? Ele está dentro do filo Basiodimicota e o nome da espécie é a Agaricus bisporus. O cachorro está dentro da classe Mammalia, ou seja, são mamíferos, né? E a espécie Canis familiaris. A mosca doméstica está dentro de uma ordem, a ordem Dipteria, e o nome da espécie é mosca doméstica. O coiote está dentro da família Canidia, que também é a família dos cães e dos lobos, né? E o nome dele, do coiote, é Canis latrans. Então é do mesmo gênero do cachorro doméstico, né? E o gato está dentro do gênero Felis e a espécie é Felis catus. E o homem, né, uma espécie Homo sapiens. Nós somos aí, o nome da nossa espécie é Homo sapiens. Aqui um exemplo, né, o cão doméstico. Então todas as classes, os taxons dele. Então ele vai estar dentro do filo Chordata, subfilo Vertebrata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Canidia, gênero Canis e a espécie Canis familiaris. A gente pode ver aí que no reino, né, a gente vai ter a abrangência de todos os animais. Já aqui no filo Chordata, só os que possuem notocorda. No subfilo Vertebrata, só os que vão possuir vértebras. Na classe Mammalia, os seres vivos que possuem glândulas mamárias, entre eles nós. A ordem Carnívora, que é a ordem dos seres vivos que se alimentam preferencialmente ou estritamente de carne. E a família Canidia, que vai estar aqui a raposa, o lobo, né, e o cão. E o gênero Canis, Canis lupus, Canis familiaris. E a espécie, que vai estar somente a espécie do Canis familiaris, que é o nosso cão doméstico. Vamos ver um pouquinho sobre a classificação humana, né? Como que é classificado taxonomicamente a classificação humana. O reino é o reino Animalia, né? Que vai ser formado por seres eucariontes, multicelulares e heterotróficos. O filo é o filo Chordata. É o filo que durante o desenvolvimento embrionário apresenta um tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faríngeas e cauda pós-anal. Então nós, pelo menos durante a fase embrionária, nós possuímos aí uma coisa em comum com a maioria dos seres vivos. Por exemplo, fendas faríngeas. Quem tem fendas faríngeas hoje, na idade adulta, vamos dizer assim? Um exemplo são os peixes, né? E cauda pós-anal. Nós, depois de adulto, depois que nascemos, né, não possuímos cauda pós-anal, porém, durante a fase embrionária, possuímos. É semelhante aí à maioria dos animais. Subfilo Vertebrata. É o subfilo que possui crânio e coluna vertebral. Ou seja, é um subfilo que vai possuir endoesqueleto axial e apendicular. Superclasse Gnatostomata, animais que têm mandíbula. Então nós possuímos mandíbula, né? Então todos os animais que possuem mandíbula vão estar agrupados dentro dessa superclasse aí, Gnatostomata. A classe nossa é a classe Mammalia, né, que são vertebrados endotérmicos que apresentam glândulas mamárias, pelos, dentes diferenciados e diafragma. Então isso é a característica aí dessa classe Mammalia. Subclasse Eutéria são os mamíferos placentários, tá? Então nós somos gerados lá dentro do útero e aí ocorre a formação da placenta, onde vai ter a troca de material, de nutrientes entre o embrião e o corpo materno, né? Então nem todos os mamíferos são eutérios, né? Nem todos os mamíferos têm placenta. Um exemplo é o canguru. O canguru não tem placenta, apesar de ser um mamífero, mas ele não vai ter placenta. A nossa ordem é a ordem primata, né, que possui polegar oponível, cérebro com grandes dimensões e visão binocular. A nossa família é a família Hominidae.
são primatas bípedes que se mantêm ereto. O gênero Homo, que é o ser humano, e a espécie Homo sapiens. Nós somos o único representante aí do gênero Homo existente atualmente no planeta Terra. Regras de nomenclatura, né? Vamos ver agora quais são as regras para se escrever um nome científico de uma espécie ou de um indivíduo. Primeiramente, o nome científico deve ser escrito em latim, que é uma língua morta, e das pessoas cultas, né, na época de Linneu. Então, na época que Linneu viveu, as pessoas cultas pelo menos sabiam ler e escrever em latim. Hoje, poucas pessoas conhecem, né, o latim, a língua latina, porém, muitas pessoas ainda conhecem. Por exemplo, os nossos amigos padres, né, bispos da Igreja Católica, eles sabem falar latim, ler e escrever em latim, porém o latim não é usado como uma língua oficial em nenhum país do planeta Terra atualmente. Outra regra de nomenclatura é que os nomes de espécies têm que ser formados por duas palavras, ou seja, vai ser um nome duplo ou um nome binominal. A primeira palavra vai referir-se ao gênero, que é o nome genérico, ou epiteto genérico, e a segunda vai se referir ao epiteto específico, ou nome específico, certo? Então, não vamos confundir epiteto específico com espécie, tá, pessoal? Espécie é o conjunto formado por esses dois nomes, pelo gênero mais o epiteto específico. Então, nesse caso, eu teria uma espécie. Os termos indicadores de gênero até o reino deverão ser escritos com inicial maiúscula e o termo específico em minúsculo, né? Tanto o nome genérico como o específico deve ser escrito de modo a ser destacado no texto. Se manuscrito, nós devemos sublinhar esse nome científico, os dois termos. Se digitado, tem que estar em itálico. Quando ocorrem subdivisões das categorias taxonômicas, por exemplo, superclasse ou subclasse, o nome ou subespécie, o nome da subespécie deve vir depois do epiteto específico e em letra maiúscula trinominal nesse caso. O nome do subgênero deve vir entre o nome genérico e específico e deve ser escrito entre parênteses com inicial maiúscula. Quando se desejar mencionar o autor e a data que escreveu alguma espécie, escreve-se o nome da espécie, depois o nome do autor, com inicial maiúscula, abreviado ou não, e acrescenta-se uma vírgula e logo em seguida a data que foi descrita a espécie que está sendo falada. Os reinos. Existe muita divergência entre o número de reinos, né? Existe aí uma briga entre os cientistas, né? Entre ter 3 reinos, 5 ou 8 reinos, né? Nós estamos estudando e geralmente os concursos, os vestibulares, o Enem cobra e aceita a existência de 5 reinos. Leva em consideração a existência de 5 reinos, que foi proposta por Robert Whittaker em 1969. Então os 5 reinos seriam aí o reino Monera, o reino Protista ou Protoctista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Reino Monera. O reino Monera é formado por seres unicelulares. Então só vai existir dentro do reino Monera seres formados por uma única célula. Essas células, esses seres são todos procariontes. Isso quer dizer que a célula desses seres são primitivas, não possuem um núcleo delimitado por carioteca, ou seja, o material genético vai estar esparramado dentro do citoplasma e também não vai possuir organelas citoplasmáticas membranosas. Vai possuir uma organela lá granular, que são os ribossomos, mas não são organelas membranosas. Esses seres do reino Monera podem ser tanto autótrofos como heterótrofos.
Seres autótrofos são seres que conseguem produzir os seus nutrientes a partir da fotossíntese ou quimiossíntese, e heterótrofos são seres que precisam se alimentar de outros seres vivos. Os representantes, né, do reino Monera, as eubactérias são as bactérias e as cianobactérias, e as arqueobactérias, que são as árqueas, né, o grupo mais primitivo, porém que são mais aparentados geneticamente com os seres eucariontes do que com os seres procariontes, aí com as bactérias e as cianobactérias. Aqui eu tenho exemplos de formas de bactérias: os cocos, diplococos, os streptococcus, a sarcina, que seriam 4 células agrupadas, os vibriões, os bacilos, a espiroqueta e o espirilo. São formas de bactérias e arqueobactérias, ou seja, são formas que os organismos do reino Monera se agrupam na natureza. Reino protista, ou também chamado de reino protoctista, é um reino que tem muita controvérsia aí na classificação. Esse reino, por exemplo, ele tem tanto seres unicelulares quanto seres multicelulares. Porém, os seres multicelulares não formam tecidos organizados. Um exemplo, as algas. As algas multicelulares são bem parecidas com as plantas, tem algumas bem grandes, mas não são classificadas dentro do reino das plantas, justamente porque não tem o tecido organizado e, consequentemente, também não vai formar órgãos específicos. Então, até certo tempo, as algas eram classificadas como plantas, né, no reino Plantae, porém hoje não se encaixou muito bem lá, eles jogaram para dentro desse reino, que é o reino protista. Eles vão ser todos seres eucariontes, tanto os unicelulares quanto os pluricelulares vão ser seres eucariontes. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. As algas, por exemplo, são autótrofos, né? Vão fazer fotossíntese, vão se alimentar a partir dos açúcares que produzem através da fotossíntese. Já os heterótrofos aí vão se alimentar de outros seres vivos. Aqui, ó, exemplos, né? Aqui no exemplo de protista tem os protozoários. Os protozoários vão ser todos heterótrofos, vão se alimentar de outros seres vivos ou de outras plantas, de algas, né? E as algas vão fazer a fotossíntese, são autotróficos ou autótrofos. Então, os representantes do reino protistas, ameba, giardia, né? E as algas. Aqui são fotos de algas unicelulares. O reino fungi. Os fungos podem ser também uni ou multicelulares. São todos eucariontes. Os fungos são heterótrofos, ou seja, vão se alimentar de alguém. Não possuem tecidos organizados, né? As células dos fungos são chamadas de hifas. E aqui um representante, né, uma foto do fungo. E aqui exemplo de fungos, né? Leveduriformes e filamentosos. Então, a levedura, por exemplo, né, que é o fermento do pão, é um fungo. O champignon é um fungo. Todos esses fungos aqui se alimentam de outros seres vivos, são heterótrofos, só que tem uma característica: eles não vão fazer a digestão dentro do corpo, dentro das células. A digestão é extracorpórea, é extracelular. Então, eles lançam as enzimas digestivas sobre o substrato, quebram as moléculas do objeto que eles estão se nutrindo, que pode ser uma madeira, um calçado, uma meia, ou até mesmo o corpo de um animal, né? E depois que é feita essa digestão extracorpórea, eles fazem a ingestão por absorção. Eles vão absorver esses nutrientes como se fosse uma esponja, correto? Então é dessa forma que os fungos vão estar se alimentando. O reino Plantae, também conhecido como reino Metáfita, é o reino das plantas, que vão ser seres multicelulares, vão ser seres eucariontes e autótrofos, né? Vão estar fazendo fotossíntese. Os representantes eu tenho os vegetais aquáticos e vegetais terrestres.
Os representantes que nós mais conhecemos e vemos nos nossos dias atuais, no nosso dia a dia, são as briotas, que são aqueles musgos, né, que ficam em caixão de poço, pedras próximo de água, troncos de árvores caídos dentro de rios ou lagos, né, que forma aquele tapete verdinho, bonitinho, né, bem baixinho, nesses troncos caídos. As pteridófitas, que são as nossas samambaias. As gimnospermas, que são os pinheiros. As gimnospermas vão possuir sementes, né? Musgos e pteridófitas são plantas sem sementes. As gimnospermas possuem sementes, porém as sementes dos pinheiros vão estar expostas, estão nuas. E as angiospermas, né, possuem as sementes envoltas em um vaso, daí o termo angiosperma, angiovaso, esperma, semente. As sementes estão envoltas por um vaso, e esse vaso, né, ou por um envoltório, e esse envoltório é o fruto, né? Que exemplos de angiospermas: a bananeira, as castanheiras, os cactos, e etc. Isso aqui é uma foto de um pinheiro do Paraná, né, que é um exemplo de gimnosperma. E o reino Animalia, o nosso reino, é um reino formado por indivíduos todos multicelulares, todos também eucariontes, só que essas células eucariontes vão ser bem diferentes, vão ter a diferença aí das células vegetais. Elas vão ser células bem rígidas, né? Porque as células vegetais, né, são células bem rígidas, que elas possuem parede celular. Já as células do reino animal, a maioria das células do reino animal, dos indivíduos, né, não são células rígidas, são células maleáveis, moles, flexíveis, porque não possuem essa parede celular. Para a gente ver bem essa diferenciação, a gente vê em citologia, né, essa diferenciação entre células procarióticas, eucarióticas, animal e vegetal. Os animais vão ser todos heterótrofos, ou seja, são seres que se alimentam de outros seres vivos, são consumidores, né? Aqui eu tenho os representantes, os exemplos de animais: os poríferos, os quinidários, os plateumintos, que são os vermes achatados, os nemateumintos, que são os vermes de corpo cilíndrico, os moluscos, os anelídeos, que é o caso das minhocas, né? Os artrópodes, o caso do mosquito da dengue, né? Os equinodermos e os cordados, que é o nosso caso. E aqui é uma foto de um representante do reino Animalia, de um cordado, porém um anfíbio, né? Que essa pererequinha é um anfíbio. E além dos 5 reinos, né, tem também aí a proposta de agrupar os seres vivos dentro dos 3 domínios. Essa proposta foi feita em 1990. Ela vai levar em consideração a genética, a sequência de ácidos nucleicos, e foi proposta por Carl Woese em 1990. De acordo com ele, os seres vivos se agrupam dentro de 3 domínios: o domínio bactéria, o árquea e o eucária. O domínio das bactérias as bactérias, sendo bactérias, vão estar se agrupando dentro desse grupo. O árquea vai estar agrupando o grupo das arqueobactérias, e o eucária vai estar agrupando os eucariontes, os seres eucariontes em geral, tá? Então bactéria e arqueobactéria vão ser todos seres procariontes, com uma diferença: o material genético do arqueobactéria, das árqueas, né, são mais próximos, são mais parecidos, os ácidos nucleicos, a sequência de ácido nucleico, com o ácido nucleico do eucária do que com o ácido nucleico da bactéria, tá? Porém, domínio não é um reino, e sim mais o alto nível de categoria taxonômica. Porém, o que é cobrado hoje em dia, né, na maioria das provas, são os 5 reinos. Mas é interessante vocês saberem quais são os 3 domínios e o que eles agrupam e o que eles levam em consideração. Eles vão estar levando em consideração a comparação genética. E aqui, para a gente finalizar, né,
uma foto com o esquema formando os reinos e os domínios, né? Aqui o reino protista, o reino das bactérias, né? O reino Monera, aliás, nos 5 reinos ele é um reino só. Porém, se eu levar os 3 domínios em consideração, o reino Monera vai estar subdividido em árqueas e eubactéria, que são as bactérias verdadeiras. E o domínio Eucária vai estar abrangindo os demais reinos subsequentes aí. Porém, 5 reinos: reino Monera, bactérias, cianobactérias e eubactérias. Reino protista, e aí a ameba, as algas unicelulares. Reino fúngio, o reino dos fungos, o reino plantae, o reino das plantas, e o reino animalia, o nosso reino. É importante vocês entenderem bem, estudarem bem essa figura aqui, tá? Que vai ajudar vocês aí na realização das provas e compreender melhor aí os seres vivos. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se vocês gostaram dessa aula, deem um like aí, deem um joinha aí embaixo no vídeo. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais, tá? E podem se inscrever no grupo também e mandar sugestão de videoaulas, que quando for possível posso estar falando sobre o assunto. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Bons estudos!